As exportações no setor da saúde atingiram em 2013 um máximo histórico, ultrapassando os 1.000 milhões de euros, ou seja, mais do que as exportações do vinho nacional. No especial saúde, vamos hoje analisar este marco considerado histórico, como eu já disse, por muitos, já que o projeto Farma Portugal, que nasceu em 2005, está a levar o nome do nosso país além fronteiras. O setor da saúde em Portugal conheceu ganhos notáveis em termos de qualidade e de competitividade ao longo das últimas décadas. Em 2013, as exportações deste setor atingiram um máximo histórico de 1.034 milhões de euros, mais 5,2% em termos homólogos, segundo cálculos do Health Cluster Portugal. O Farma Portugal, uma parceria criada por produtores e exportadores associados da Apifarma e o Infarmed, assinaram no final de 2013 o protocolo para promover a exportação e internacionalização das empresas farmacêuticas com sede em Portugal. O projeto compromete-se a conjugar esforços para aumentar o valor das exportações a partir de Portugal. O valor das exportações da saúde tem vindo a aumentar desde 2008, tendo registrado um crescimento de 65% em 5 anos. E estima-se que em 2020 alcance os 3.000 milhões de euros de volume de negócios. No Especial Saúde falamos de hoje de internacionalização e exportação do setor da saúde. Em 2013, como já disse, ultrapassaram-se os 1.000 milhões de euros de vendas de medicamentos, software, dispositivos médicos e equipamentos para diferentes países e estados do mundo. Vamos saber tudo o que está a acontecer neste domínio com os nossos convidados, a quem eu dou desde já as boas-vindas. Muito obrigada a ambos por estarem hoje aqui comigo. Dr. Tebar Miranda, a primeira questão para o senhor. Mais de 1.000 milhões de euros de venda de medicamentos, ultrapassar o vinho, isto é assim uma coisa que não estávamos à espera. O que é que está a acontecer de revolucionário, digamos assim, no mercado, neste mercado da saúde, que está a fazer com que as nossas exportações atinjam estes valores? Não será revolucionário, mas é um marco, sem dúvida nenhuma, em ultrapassar os 1.000 milhões na área da saúde, em termos de exportações, marca-me. É uma cifra muito importante para o nosso país. É na área da saúde, particularmente nos medicamentos, representam cerca de 735 milhões, portanto, dentro desse total da área da saúde. Mesmo em relação a 2012, houve uma subida de 5,2%, salvo seja, em período homólogo, o que é muito bom. Em relação aos crescimentos que nós estamos habituados, nomeadamente no mercado nacional. É verdade. Nós estamos habituados a este crescimento. É bastante positivo. Mas não foi um ano particularmente forte em crescimento. Corresponde a uma evolução dos últimos anos, dos últimos 6, 7 anos, em que os medicamentos têm aumentado muito a sua exportação a partir de Portugal. Que medicamentos é que exportamos? Isto é a questão que lá em casa as pessoas devem estar a questionar. O que é que se exporta, de facto, em termos de medicamentos? Medicamentos nacionais, fabricados cá, genéricos, o que é? Estamos a falar de medicamentos em termos latos, portanto, todo o tipo de medicamentos e fabricados em Portugal. Em Portugal. Fabricados Claro. Em Portugal. Claro. E para onde exportamos? Exportamos para os 5 continentes. Ok. Na altura, a indústria portuguesa exporta para os 5 continentes. Tem mercados tradicionais, a África é um mercado importante, Médio Oriente começa também. A ser um mercado importante, América Latina também, e a Europa, a União Europeia continua a ser também uma fasquia importante. Uma fasquia importante. Em todo este processo. Doutor Hélder Mota Filipe, bem-vindo também. Este projeto, que se chama Farma Portugal, nasceu em 2005. O Infarmed tem estado sempre, de alguma maneira, em parceria com ele. Em 2013, intensificou-se essa parceria. Porquê? Que apoio é que o Infarmed tem dado a este projeto? É verdade que desde o início do Farma Portugal, o Infarmed tem sido um aliado, digamos assim, deste projeto. O Infarmed tem como uma das suas missões é promover a internacionalização da indústria farmacêutica e, portanto, não está a fazer mais do que cumprir com a sua missão. Em 2013 houve a oportunidade de revisitar o projeto e de verificar onde é que se podia melhorar e agilizar esta colaboração. E, portanto, resultou na assinatura de um novo protocolo entre o Farma Portugal e o Infarmed,
no sentido de trabalharmos em conjunto, cada um na sua área de influência a nível internacional, para promover a exportação. E onde é que se pode melhorar? Nacionais. Eu acho que neste momento nós estamos a viver uma fase em que estamos a funcionar de forma que consideramos adequada e que resulta nos números que falámos. Aqui foram referidos, sim. O que eu acho que é importante é irmos monitorizando esta colaboração, sim, como temos feito, e discutir as estratégias de abordagem dos diferentes mercados, porque diferentes mercados têm diferentes características, e verificar onde é que a autoridade regulamentar portuguesa pode, em colaboração ou em contacto com a autoridade regulamentar do mercado alvo, poder de alguma maneira, colaborar e criar confiança nessas autoridades do mercado alvo, claro, no sistema regulamentar português e europeu, por consequência, claro, e, portanto, percepcionar, claro, que os medicamentos portugueses são medicamentos que cumprem com os requisitos mais elevados de qualidade a nível internacional. Agora, há aqui uma questão que eu acho que é interessante e deixo-a na mesa para quem quiser tocar nela, que é assim: o que é que nós temos a mais do que outros mercados que também certamente estão posicionados para exportar? O que é que nós damos a mais do que esses mercados, de forma a fazer com que, de facto, esses países fiquem com os nossos produtos e não com os dos outros? Quem é que quer começar, Dr. Tebar? Bom, primeiro temos as características da nossa indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica portuguesa é uma indústria que tem um elevado nível tecnológico, tem bons índices de produtividade, tem boa capacidade inovadora e tem mão de obra qualificada, muito boa mão de obra qualificada. Portanto, neste aspecto, torna-se uma empresa competitiva e Somos competitivos em termos de qualidade e de valor, digamos assim. De qualidade de valor somos competitivos e, portanto, somos competitivos a nível europeu. Mesmo a nível europeu. A nível europeu somos competitivos. Claro, claro. O que é que teremos de diferenciação? Teremos a nossa flexibilidade. Também, não é? A flexibilidade portuguesa e a flexibilidade das empresas portuguesas é importante. Claro. E quase, enfim, no mesmo sentido também, a capacidade de adaptação aos mercados. Aos mercados, que também é uma característica dos portugueses, que as empresas portuguesas utilizam bem. Claro. Eu estava a pensar nisso quando pensei nos mercados dos PALOP, por exemplo, que aí devemos mesmo ter de nos adaptar, não é, Dr. Hélder Mota? Eu acho que não é por aí. Não é termos que nos adaptar em termos de reduzir requisitos ou coisas desse tipo. Os PALOP sabem, e por isso é que nós somos um mercado apelativo e com influência e penetração nos PALOP, os países oficiais de língua portuguesa têm cada vez mais aumentado a fasquia de requisitos, de exigência para os medicamentos comercializados no seu mercado. E neste sentido, nós estamos a ganhar mais espaço, exatamente por aquilo que disse o Dr. Tebar, pela qualidade dos nossos medicamentos, relativamente a outros mercados que produzem para mercados, digamos, emergentes, que não têm os requisitos que tem, por exemplo, o mercado europeu, e nós conseguimos portanto, a qualidade é uma mais-valia. Medicamentos de qualidade e, portanto, nós é pela qualidade e não a adaptação no sentido da qualidade. Claro. Eu acho que há um outro aspecto importante na nossa indústria, que é exatamente a dimensão do país. Nós temos uma indústria altamente qualificada, com não grandes gigantes da indústria farmacêutica, e, portanto, às vezes a dimensão mais pequena torna mais flexível a capacidade de resposta, e isto, aliado à qualidade dos produtos, faz com que nós consigamos ter um perfil de resposta que muitas vezes países com indústrias maiores ou com indústrias maiores de outros países não conseguem ter essa... É isso, Dr. Tebar? Concorda com o Dr. Hélder Mota Filipe, que de facto temos aqui uma mais-valia importante? Concordo completamente. A questão da dimensão é importante a vários níveis. Já uma das razões do esforço de internacionalização das empresas, e é preciso referir que os resultados da exportação são basicamente resultados do trabalho das empresas. O FARM Portugal, ao fim e ao cabo, só procura criar condições.
Nesta altura, são 11 empresas. 11 empresas. Posso referir quais é que Não há são. problema nenhum, se este estiver aí à mão. Tenho aqui a mão Atral, Grupo Atral Azevedos, Basi, Bial, Blue Pharma, Edol, Iberfar, Luso-Medicamenta, Medinfar, Tecnifar e Tecnimed. Ok. Portanto, é o resultado destas empresas. Voltando à dimensão, a dimensão muito reduzida do mercado português, não só agora, é evidente que a crise agravou a situação. Sim. Porque reduziu o mercado e reduziu os preços do mercado. Isso também, se calhar, foi uma mais-valia para apostar na pode ter sido exportação. uma aceleração, mas é um processo que não tem origem na crise, tem origem basicamente na reduzida dimensão do mercado português, que sempre foi, sempre será muito reduzido e, portanto, não ser suficiente para uma empresa que se queira desenvolver e, sobretudo, com os níveis tecnológicos que é exigido hoje em dia, o mercado não suporta esses níveis tecnológicos. Deixa-me trazer para aqui uma questão que eu penso que será importante e, se calhar, requer esta explicação lá para casa. Nós ouvimos falar muitas vezes, a doutora Helder Mota Filipe, que faltam medicamentos em Portugal, que as farmácias não estão a dar os medicamentos ou não estão a ter em estoque os medicamentos de que se precisa. Ouvimos falar de internacionalização e exportação da saúde e é lá. Será que os medicamentos estão a sair daqui para, de facto, ir para estes mercados e é por isso que nós não os temos em Portugal? É isso que se passa? Não. Nós temos nos últimos tempos e no último ano, mais precisamente, nós, Infarmed, tido uma grande preocupação no sentido de perceber as razões por trás da falta de medicamentos, e as razões são diversas, todas elas resultam na mesma percepção de que não há medicamentos, incluindo, por exemplo, o não haver no estoque da farmácia imediato, que pode ter ao fim do dia, e quando diz venha cá ao fim do dia, a pessoa percepciona como sendo um medicamento em falta. Mas há também situações da tal exportação que se tem muito falado. E que é a exportação paralela, não tem nada a ver com esta, não é? Resulta da diferença de preços, é normalmente para o mercado europeu, e resulta da diferença de preços praticados no sul da Europa relativamente ao norte da Europa, que faz com que seja apelativo exportar determinado tipo de medicamentos. Estes medicamentos que estão identificados no Infarmed e que são monitorizados pelo Infarmed, este tipo de falha, não são os medicamentos produzidos pela indústria nacional. São medicamentos de multinacionais que existem no mercado português e noutros mercados e que resulta desta diferença de preço entre o nosso mercado e outros mercados. É importante também dizer que a exportação paralela não é ilegal. O que é ilegal é exportar deixando o mercado nacional desabastecido. Pois aí é que está, não é moral, pelo menos não é moral, não é? A lei obriga a que todos os atores do circuito do medicamento mantenham o mercado nacional abastecido. Tudo o resto não é ilegal ser exportado. E este equilíbrio é que às vezes não é fácil de manter. De vez em quando falha, não é? Dr. Tebar, até onde é que este projeto pode crescer? Isto é uma pergunta que certamente não faz futurologia, logicamente. Mas o projeto Pharma Portugal tem mais pés? Quando ouvimos falar nestes números, nestes 1.000 milhões que é muito dinheiro, para nós, então, em períodos de crise, ouvir estes números, ficamos a pensar, como é que isto está a andar? Está a andar bem. Temos espaço para crescer ainda mais ou não? Vamos ficar por aqui e não podemos ir mais longe? Não, eu diria, não é futurologia, mas é uma análise da evolução do próprio mercado. Para já a indústria portuguesa tem capacidade para crescer. Tem capacidade para crescer. Tem níveis de qualidade muito elevados, como já referimos, mas tem capacidade e tem hipóteses de aumentar a sua própria capacidade. Mesmo com um país com dificuldades económicas e tudo isso, pensa que há aqui espaço de manobra para ir mais longe? Porque isto pode não ser um desafio, não é? Esse tem sido um problema limitativo, porque a capacidade de investimento das empresas está muito reduzida atualmente devido às condições que existem no mercado português. E nós precisamos, toda a indústria precisa de ter o mercado português, ter uma posição importante no mercado português como base para a internacionalização. É preciso ter uma base que sirva de referência
nomeadamente no aspecto regulamentar, e, portanto, é muito importante a nossa posição no mercado português. Mas em termos de potencial de crescimento, até onde as empresas forem capazes, Portugal tem condições para aumentar a sua cota no mercado mundial de medicamentos. E as perspectivas são de contínuo crescimento a médio prazo do mercado mundial de medicamentos. Portanto, temos o próprio mercado a crescer e Portugal com condições para aumentar a sua cota. Mais. Depende da qualidade, não da qualidade dos nossos produtos, mas da qualidade do nosso trabalho. Pois, mas era bom haver aqui um incentivo, não era, Dr. Hélder Motta Filipe? No sentido de apoiar estas empresas, porque estas empresas, se calhar, precisam de um incentivo ainda maior do que aquele que têm, porque senão não conseguem também ultrapassar os constrangimentos. Mas é aí que a parceria Infarmed, a ICEP, também tem feito um papel importante, e Pharma Portugal pode funcionar. Quer dizer, estarmos todos sintonizados no sentido de criar condições, quer a nível nacional, e tem sido feito também em colaboração com o Pharma Portugal e o Infarmed, um conjunto de alterações a nível nacional, no sentido de tentar facilitar, digamos assim, sem diminuir os requisitos, mas tentar facilitar os procedimentos das empresas que querem exportar a nível nacional. E, por outro lado, este trabalho de internacionalização, identificando os alvos concretos que cada um dos três intervenientes pode ajudar, de que maneira é que podem ir mais longe, no local, ajudar a que a indústria tenha uma penetração mais fácil. Diga, doutor, diga. Ia reforçar um pouco o que o professor Hélder está a referir. Sabemos que no contexto atual é muito difícil as empresas terem incentivos económicos. Sabemos, apesar de todos os programas europeus não são muito dirigidos. Mas é difícil, não há. Claro. Agora, o apoio que o Infarmed tem dado... No sentido de abrir portas, etc. No sentido de facilitar. Facilitar, nós até chamamos, abrir portas é importante, mas facilitar o funcionamento e a mecânica dos mecanismos é muito importante. Nós chamamos até os custos de contexto, que em Portugal normalmente são muito pesados. É verdade. E tem havido um trabalho, um esforço muito grande do Infarmed, no sentido de facilitar, portanto, tudo o que é os requisitos que é a mais-valia nacionais que estão... É uma das mais-valias, é interna, portanto, é dar condições internas para as empresas. Sem ela não se fazia nada, não é? Sem ela era difícil a própria fórmula da atuação, digamos assim. É muito mais difícil. Pois, era isso. Muito mais difícil. Muito mais difícil se não houvesse, digamos, este entendimento, este trabalho conjunto. Como é que o mercado europeu olha para nós em todo este processo? Porque foi daquelas coisas que eu fiquei admirada. Como é que nós conseguimos exportar para o mercado europeu? Eu acho que isto resulta de todo um trabalho que foi feito desde a criação e desde a nossa entrada na comunidade europeia, em que o sistema do medicamento português passou a funcionar de acordo com as regras europeias. E as regras europeias funcionam de acordo com a confiança e o reconhecimento mútuo. Confiança, resultado do benchmarking entre as situações dos diferentes países. E, portanto, a Europa olha para nós... Nós estamos num ranking muito importante em termos de qualidade. Qualquer país europeu olha para nós como outro país europeu igual. E daí a facilidade que nós temos tido e a capacidade que temos de exportar para países da comunidade europeia. Pois é isso. Exatamente porque a qualidade é uniforme, homogénea em todos os... E conseguimos ter preços competitivos? Essa é, apesar de tudo, a nossa mais-valia, digamos assim. A qualidade é homogénea. Ninguém põe em dúvida que a qualidade portuguesa é igual à qualidade alemã ou dinamarquesa. O que nós, apesar de tudo, temos é resultado em grande parte, aquilo que disse o Dr. Teber, das características do nosso próprio tecido industrial farmacêutico, cria, em muitas situações, uma situação que é competitiva a nível europeu. Isso é muito importante. Queria acrescentar. É muito importante. E acrescentar a importância da integração europeia, a importância da harmonização regulamentar que foi feita em todos os países da Europa e levou o nível tecnológico em Portugal para o nível médio europeu e claramente que trouxe mais competitividade
foi seletivo em relação às empresas, mas melhorou muitas empresas. As que estão e que resistiram e que ultrapassaram são melhores do que... Ainda bem que me fala nisso. Ainda bem que me fala nisso. Há mais empresas que podem vir a entrar em todo este processo ou estamos limitados às 11, Dr. Tebar? Estamos quase limitados às 11. Há um número reduzido de empresas que podem entrar neste processo, mas infelizmente hoje em dia é reduzido o número de empresas produtoras e exportadoras de medicamentos em Portugal. Em Portugal. Outra questão que eu acho muito importante e que tínhamos falado nisto até antes do programa começar, Dr. Hélder, é a questão de alguma maneira, nós também ajudarmos, e principalmente isto nos PALOP, com quem temos de facto uma afinidade muito grande, podermos ajudar no próprio processo de regulamentação interno, não é? Porque de facto, se calhar, eles precisam muito de nós nesse sentido, não é? Isso é um trabalho que o Infarmed tem feito desde que nasceu praticamente, mas que tem sido intensificado nos últimos tempos. Criou-se recentemente uma estrutura oficial que se chama Farmed, que reúne todas as autoridades regulamentares do espaço lusófono. Okay. E este é apenas a sedimentação desta colaboração. Ajudar, digamos assim, e na construção da regulamentação farmacêutica nesses países faz com que é importante para esses países. Para e, eles portanto, é muito importante. Nós temos uma experiência que é importante para eles, mas também é importante em termos de criação de confiança nos medicamentos portugueses. Claro. Porque este processo faz-se também muito de intercâmbio entre técnicos portugueses e técnicos dos PALOP. Locais, não é? E, portanto, não é apenas desenho regulamentar no papel, e isto faz com que os técnicos dos PALOP, que estão em situações de decisão e importantes do ponto de vista técnico-científico, percebam o que é a indústria farmacêutica nacional e a confiança que podem ter nos produtos portugueses. Claro. Tem sentido isso também, Dr. Tebar? É importante, de facto, esta parceria ao nível mesmo da criação de alguma estrutura diferenciada dentro dos próprios PALOP? Muito, muito importante, digamos, na manutenção, na influência, mas sobretudo na manutenção dos PALOPs de uma certa cultura portuguesa a nível do medicamento. E a interação do Infarmed com as agências, agora reforçada através da criação do Infarmed, é muito importante. Não só em relação aos PALOPs, como a participação do Infarmed em fóruns de agências, mesmo de outras regiões do globo. E vocês têm estado muito ativos este ano de 2013. É muito importante o ano passado. na credibilização do sistema do medicamento português. Não é pacífico que Portugal e a Europa é tudo a mesma coisa na área do medicamento. Portanto, a participação direta do Infarmed nestes fóruns é importante. É importante. E é importante darmos a conhecer, estamos a falar também da regulamentação europeia e da Europa. E porque é que a Europa acredita e os medicamentos são considerados como competitivos, também é pela ação conjugada das empresas e é por uma das áreas que se tem desenvolvido mais com o Farma Portugal, que é a participação em feiras e em eventos. Ora bem, e no ano de 2013 eu percebi que vocês estiveram bastante ativos. Não sei se nos anos anteriores também, mas pelo menos no ano passado... Temos estado ativos em eventos seletivos. Participamos já há 10 anos em conjunto com a marca, com a bandeira Farma Portugal. No que é o maior fórum da indústria farmacêutica a nível mundial, que é a CPHI. Portanto, é uma feira, mas é uma convenção também. Juntar as duas coisas. Se troca tecnologia, know-how, hipóteses de mercado, etc. E foi muito importante para dar visibilidade a Portugal como origem dos medicamentos. Algumas empresas já participavam, mas o facto de aparecermos em conjunto, e aparecemos normalmente com o apoio do Infarmed, que tem estado connosco, bem como o ASEP,
foi muito importante. Uma parceria que funciona, no fundo, para dar uma imagem de credibilidade à indústria farmacêutica portuguesa e ao medicamento português no seu global. Claro, isso também concorda, não é? Sim, Concorda, claro, logicamente, que isso obrigatoriamente é por aí, essa parceria de facto parece que funciona. Portanto, uma parceria que tem pés para andar, uma parceria que pode dar certo. Concorda também, Dr. Hélder Mota Filipe, que de facto, apesar de termos aqui ainda algum espaço para andar, as limitações do país é que somos pequenos e que, portanto, não poderemos ir tão longe como se calhar gostaríamos, ou como se calhar teríamos ambição para. Eu acho que, primeiro que tudo, eu considero que, passado este tempo, não é uma parceria que pode dar certo, é uma parceria que está a dar certo. E eu acho que nós ainda temos, apesar das limitações do país e da situação que estamos a viver, ainda temos... A limitação do país é mais a situação que estamos a viver e que, apesar de tudo, como já vimos, é também uma oportunidade. Pensa que se, por exemplo, a dimensão do país não é um problema. Lembremos da Suíça, sim, pois não, sendo um país pequeno, tem indústria farmacêutica forte. Caso a crise seja contornada e o país comece a melhorar, há aqui espaço de manobra para irmos muito mais longe? Se a indústria farmacêutica portuguesa demonstrou que numa situação de crise soube fazer valer a sua qualidade e internacionalizar-se, eu penso que, criou músculo para numa situação mais folgada, poder crescer mais ainda, embora eu ache, e concordo com o Dr. Tebar, que estamos numa fase, e tendo em conta todos os contactos que tem havido a nível internacional por parte dos próprios mercados internacionais, estrangeiros relativamente a Portugal, mesmo nesta situação que estamos a viver neste momento, há espaço para a indústria farmacêutica se internacionalizar e o mercado externo crescer. Otimista também, Dr. Tebar. Também otimista, mas realista em relação às características e algumas limitações que dependem das características das próprias empresas. Esperemos que a crise acabe, de facto, e ficamos aqui com uma margem de manobra. É muito importante que as empresas recuperem a sua capacidade de investimento, não só em inovação, em investigação e desenvolvimento, mas na própria internacionalização. São precisos recursos para a internacionalização, é preciso investimento para a internacionalização. E temos em paralelo o próprio facto da dimensão das empresas portuguesas ser importante em Portugal, muito pequena no mundo global, o que justifica muito nós estamos a trabalhar em conjunto, não só o conjunto das empresas, mas como com os parceiros, a Infarmed e a ESEP, é uma forma de ultrapassar também a dimensão das próprias empresas. Mas olha, para nós que não estamos já habituados a ouvir estas notícias boas, e isto é uma notícia boa, é de facto gratificante saber que, de facto, num contexto de crise, onde tudo custa muito a ser implementado, na área da saúde, há aqui e houve aqui quem conseguisse dar a volta por cima. Muito obrigada aos dois por me terem acompanhado neste especial Saúde. Ainda tempo para falar de livros da editora Lidl. Chega-nos a obra Enfermagem em Bloco Operatório, coordenado por Ana Duarte e Olga Martins. Mais um livro com a qualidade de Lidl, porque ler, já sabe, faz bem à saúde. Uma das coisas que mais preocupa as pessoas é dizerem se têm ou não têm diabetes. Há muita gente que diz, eu tenho um bocadinho de diabetes, eu tenho tendência para ter diabetes, eu já tive diabetes, mas afinal, quando é que sabemos se temos ou não diabetes? Em primeiro lugar, as pessoas que devem fazer análises e que devem ver se têm diabetes ou não, são as pessoas que, fazendo um questionário de risco de diabetes, sabem que estão em risco elevado, ou que já têm uma história familiar, que têm peso elevado, que têm já idades mais avançadas. Essas pessoas devem fazer análises. E que valores determinam se têm ou não diabetes? Considera-se hoje em dia que ter diabetes é um valor acima de 126 miligramas por decilitro de açúcar no sangue, ou seja, de glicémia. E esse valor determina logo que uma pessoa tem diabetes. Mas se não fizer a análise em jejum, se fizer a análise ao longo do dia, qualquer valor acima de 200 é diagnóstico de diabetes. Estes valores devem normalmente ser repetidos para podermos ter a certeza que não são suficientes. Há um valor hoje que se chama o valor de pré-diabetes, e essas é que são as pessoas que têm tendência para ter diabetes. São as pessoas que em jejum têm um valor entre 110 e 126. Acima de 126 é diabetes, entre 110 e 126 considera-se que é pré-diabetes.
Se estas situações se existirem, seja da diabetes, seja da pré-diabetes, quer dizer que as pessoas devem começar a tratar-se e devem começar a corrigir os aspectos mais errados que têm na sua vida, seja na alimentação, seja na falta de exercício físico, irem ao médico para ver se necessitam de qualquer medicação.